Olá meninas e meninos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é maquiando cliente real. A minha cliente, ela ia ser convidada de casamento. Então ela me mandou uma foto de inspiração, que eu vou deixar a fotinha aqui para vocês. Eu achei que ficou bem parecido. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para me ajudar na divulgação. E vamos começar. Primeiro eu começo limpando e hidratando a pele da minha cliente. Aplico um hidratante específico para a área dos olhos. É muito importante, gente, vocês hidratarem abaixo dos olhos para o corretivo não craquelar. Mas se você não tiver um hidratante específico para a área dos olhos, você pode utilizar o que você usou na pele, não tem problema nenhum. Aplico também um pouco na pálpebra. Como ela queria uma pele iluminada, eu venho com o Jelly da Naty Capello e aplico nas áreas que eu quero iluminar. Aí eu começo aplicando a base. Eu percebi que essa base que eu tinha passado na minha cliente estava um pouco mais escura. Aí eu troquei de pincel e fiz uma misturinha com uma outra base um pouquinho mais clara e deu super certo, gente. Aplico bastante, inclusive no nariz. Desço o restinho pro pescoço, pra pessoa não ficar com aquela cara de máscara, que fica muito feio, gente, principalmente nas fotos. E vou aplicando com batidinhas com o pincel Kabuki. Venho dando acabamento em toda essa base com a esponjinha da Mari Saad. Aplico bastante na testa, para não ficar nem um lugarzinho sem a base. Venho dando batidinha em todo o rosto. A minha cliente estava com algumas manchinhas de acne, então eu vim com o corretivo do tom da pele dela mesmo. Eu não senti necessidade de camuflar com um corretivo colorido. Ainda com o corretivo do tom da pele dela, eu venho fazendo a camuflagem das olheiras. Aplico uma quantidade boa, porque esse corretivo que eu estou usando, que é o da Too Faced, ele tem uma ótima cobertura, então não preciso de muita quantidade. Vou aplicando com batidinhas. Agora eu venho com um tom mais claro para fazer a iluminação. Só que o mais claro, eu não expando ele para o restante do rosto. Eu dou batidinhas ali concentradas naquele lugar ali, para não ficar aquela iluminação muito estourada. Agora eu venho com um contorno cremoso. Esse é o Ebony da Maquier. Eu amo ele para fazer contorno, gente. É muito bom. Dou batidinhas com o pincel e depois eu venho com a esponja dando acabamento. Passo um pouquinho no maxilar. Eu amo esse efeito, gente, pra foto fica perfeito. E ainda ajuda a afinar mais o rosto, que toda mulher quer isso, né? Agora eu faço a outra parte do outro lado. Venho com a pele molhada mesmo, aplico o blush em pó. Eu gosto muito desse efeito. Aplico um pouquinho no queixo também, pra dar aquele ar de saúde. Venho fazendo um contorno no nariz. Só que eu faço um contorno bem de leve, só para devolver a sombra mesmo. Esse contorno não vai ficar muito marcado. Faço aquele contorno reto mesmo, que mais tradicional. Só para devolver a sombrinha do nariz. E jogo para cima da sobrancelha um pouquinho, eu gosto desse efeito. Esfumo bastante com a esponjinha para não deixar nenhum tipo de marcação. Agora venho com um corretivo um pouco mais claro, aquele que eu usei para fazer a iluminação, e venho dando batidinhas. Eu aplico também um pouquinho na testa. Se a sua cliente tiver uma testa muito grande, gente, não faça isso, porque você vai deixar a testa ainda maior. A minha cliente, essa daí, tem uma testa que me permite fazer isso. Venho com a pele molhada e aplico, misturo dois tons de iluminador e vou aplicando com a pele molhada. Pra dar aquele efeito super espelhado que tá super na moda hoje em dia e eu amo. Vem tirando todo o excesso do corretivo abaixo dos olhos para não ficar craquelado e aplico o pó com batidinhas. É bom você dar uma batidinha bem concentrada ali para poder ficar bem selado e essa pele durar mais.
Venho fazendo o recorte no maxilar, abaixo do pescoço, né? Antes do maxilar. Eu amo esse efeito, fica lindo. A pessoa fica com o rosto ainda mais fino, mais definido. Aplico bastante ali em volta do nariz, porque ali costuma suar e sair a base mais rápido. Aplico em toda a área que eu fiz a iluminação. Agora eu venho varrendo esse pó com um pincel fofão. Venho corrigindo a sobrancelha. A minha cliente estava com um pouquinho de micro. Eu só segui o desenho da sobrancelha dela mesmo. Eu não gosto de modificar muito a sobrancelha, a não ser que a pessoa não tenha um formato definido. Eu gosto de deixar bem natural. E as minhas clientes amam assim. Coloco um pinguinho do corretivo do tom da pele dela na pálpebra. Isso ajuda a sombra a pigmentar mais ainda. Venho com um marronzinho de transição só para fazer o fundo do esfumado. Coloquei aquela fitinha ali para dar aquele formato mais certinho e me adiantar na hora do atendimento, né? Que a gente precisa ser rápido. Agora eu troco de pincel e venho com um marrom um pouco mais escuro, só que ainda quente. Eu quis fazer essa maquiagem em tons quentes. E coloco dentro da primeira sombra. Vou jogando a sombra para cima da fitinha com movimento de bolinhas e batidinhas. Agora eu venho com o marrom mais escuro ainda. Vou aplicando com batidinhas e fazendo movimento de bolinhas, jogando para cima da fita. Com um pincel menor ainda, agora eu venho com o marrom bem escuro, quase preto, e vou colocando ele só na diagonal ali, para cima da fitinha, para poder fazer aquele agateado no olho. Volto com o segundo pincel para fazer o acabamento, e agora eu venho com um tom de laranja e aplico no meio do olho, dando batidinhas, já esfumando essa sombra. Venho com uma cor opaca, clarinha, no início dos olhos. Agora eu aplico um pouquinho só de preto na diagonal. Vou dando batidinhas para essa sombra pigmentar e vou jogando para cima da fita na diagonal. Agora eu venho com um delineado. Minha mão ficou toda na frente, desculpa aí, eu ainda tô descobrindo um jeito de filmar melhor o olho. Eu faço um traçado reto e preciso. Levanto a pálpebra da minha cliente, puxo a pálpebra da minha cliente para cima para o delineado ficar mais retinho. Percebam que eu esfumei o finalzinho desse delineado com sombra preta. Eu ia fazer um delineado esfumado, mas eu decidi de última hora fazer um delineado gatinho bem fininho, como vocês podem ver aí. Faço ele bem fininho, bem rente à fita. Dou uma puxadinha nele para cima. Agora é hora de retirar a fitinha. Percebam que deu uma saidinha ali, um pedacinho da pele. Aí eu volto com a esponja, dou batidinhas ali de novo e venho com o pó translúcido e a pele fica intacta de novo. Se vocês não têm muita habilidade, eu recomendo que vocês façam os olhos primeiro, nessa técnica aí mais agateada. Uma dica para o cílio postiço não ficar saindo no início do olho. Gente, aplica um pouquinho de cola, eu aplico no início e no final do olho. Depois eu venho com o cílio postiço e não sai, só vai sair quando a sua cliente puxar e tirar, gente. Eu dou uma apertadinha com os cílios no olho da minha cliente para certificar que tá tudo coladinho, que tá colado no lugar certo. Agora eu venho na parte inferior dos olhos. A minha cliente ia usar um vestido verde, aí ela queria que eu colocasse uma sombrinha verde. Essa sombra esfarela um pouco, então eu já vim logo limpando para não ter perigo de manchar a pele. Venho dando acabamento com a máscara de cílios para unir os cílios postiços ao natural. Venho fazendo o biquinho. A minha mão ficou de novo na frente e eu preciso urgente ver um jeito melhor dela não ficar na frente.
Aí eu faço aquele biquinho e venho acertando o biquinho com o corretivo do tom da pele da minha cliente. Aplico máscara de cílios no cílios inferior e agora eu venho pro batom. Gente, pro batom eu utilizei a camuflagem ébony da Maquier. Esse efeito fica lindo, a minha cliente queria aumentar um pouquinho os lábios, então eu fiz assim. Apliquei em todo o lábio. Agora eu venho esfumando com um cotonete para poder dar aquele efeito degradê. Agora eu venho com o gloss e passo inclusive por cima do contorno para não ficar uma marcação. Agora eu venho com uma bruma fixadora para fixar tudo. Gente, todos os produtos vão ficar aqui abaixo no box de informação. E esse foi o resultado final, gente. Espero que vocês tenham gostado de coração e que tenham aprendido alguma coisa comigo. O que vocês gostariam de ver aqui no meu canal? Pode deixar sugestões aqui nos comentários que eu vou amar saber. Um beijo e até a próxima!